Na última aula, com base aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, eu disse que os anjos entregaram diante do Cordeiro as orações dos santos. E por quê? Porque o próprio versículo diz isso. Veja só, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, quem são os 4 seres viventes? São aqueles anjos mais próximos do trono que ficam adorando a Deus diretamente. Então, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, quem são os 24 anciãos? São os crentes de todas as épocas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então aqui se juntam os anjos e os crentes que já estão lá no céu, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Observe, tendo cada um deles. Quem são eles? São os anjos e os crentes, tendo cada um deles uma harpa, evidentemente para louvar a Deus, e taças de ouro cheias de incenso. Essas taças de ouro cheias de incenso simbolizam as orações dos santos. Então, tanto os anjos quanto os crentes que já estão no céu, eles estavam com taças de ouro cheias de incenso, isto é, com as orações dos santos. Mas como entender que anjos apresentem diante do Cordeiro orações de crentes? Como entender isso? Provavelmente a ideia aqui é que os anjos que acompanham a obra de redenção neste mundo, eles também pediram em relação às necessidades dos crentes. Eles devem ter colocado diante do Cordeiro sua própria preocupação, seu anseio de que o Cordeiro haja em prol dos seus escolhidos. Os anjos devem ter se somado aos pedidos dos crentes. Com respeito aos 24 anciãos, que já são mesmo os cristãos que já morreram, não há qualquer questão aqui, porque os 24 anciãos devem ter pedido por aqueles seus irmãos que ainda estavam na terra militando contra as forças do mal. E com certeza pedindo também vingança pelo que eles passaram. Como nós vimos na aula passada, lá em Apocalipse 6, os crentes que já morreram ficam pedindo justiça a Deus lá no céu. Então, resumindo, quando o versículo 8 diz que anjos e crentes apresentaram diante do Cordeiro taças de ouro cheias de incenso com as orações dos santos, isso quer dizer que os anjos se somaram a esses pedidos de orações, pedindo na mesma direção, intercedendo em prol dos cristãos que ainda estão sendo perseguidos na terra. E os demais, os 24 anciãos, que são os cristãos de todas as épocas, certamente intercediam pelos seus irmãos que ainda não morreram, como também pediam vingança pelo que aconteceu com eles. Dito isso, prossigamos aqui com um comentário ao versículo 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Primeiramente, esse cântico que os anjos e os crentes que já morreram entoam, ele é chamado de novo porque se dirige agora não à primeira pessoa da Trindade, que é Deus Pai, mas à segunda pessoa da Trindade, que é o Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles revelam nessa canção que o Cordeiro é digno de tomar o livro da mão de Deus Pai e de abrir-lhe os selos, ou seja, de dirigir a história, os eventos da história em prol da obra da redenção. E por que ele é digno? Por que ele é qualificado? Eles revelam aqui, porque foi morto e com o seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A ideia aqui é que Cristo, com o seu sacrifício, ele não só adquiriu
para Deus todos aqueles que pertencem a Deus como seus eleitos, mas também ganhou o direito de dirigir a história, de comandar todos os eventos até a consumação de todas as coisas. Algo interessante também aqui nesse versículo é que fala que o Cordeiro comprou para Deus os que procedem de toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. Não diz aqui que ele comprou com o seu sangue toda a tribo, mas de toda tribo. Não diz aqui que ele comprou com o seu sangue toda a língua, mas os que procedem de toda língua. Não diz que ele comprou para Deus todos os povos, mas os que procedem de todos os povos. E por fim, não diz que ele comprou para Deus todas as nações, mas aqueles que procedem de todas as nações. Isto é, o sangue de Cristo não comprou todas as pessoas do mundo sem exceção. Comprou sim pessoas dentro de todos os grupos humanos. Em cada grupo humano existem os eleitos de Deus. É essa uma grande verdade ensinada por este versículo. Continuando, versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste. Quem fez isso? O Cordeiro, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, aquele a quem eles estão dirigindo esse cântico, repetindo: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Note que Cristo, ele não só comprou ou resgatou, tanto faz, os eleitos da escravidão do pecado, satisfazendo a justiça de Deus, como também o Cordeiro fez deles, na verdade, fez de todos nós, crentes nele, reino e sacerdotes. Reino e sacerdotes. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz lá que os crentes na glória já reinam com Cristo no céu. Sabia disso? Está lá em Apocalipse capítulo 20. Os que já morreram, os crentes que já morreram, estão reinando hoje com Cristo no céu. Porém, no futuro, todos os crentes reinarão sobre a terra, a nova terra. Então, quando diz aqui que Jesus constituiu os crentes como reino, isso já é uma realidade para aqueles crentes que já morreram e vai ser uma realidade também para todos os crentes no futuro, quando estivermos diante de um novo céu e de uma nova terra. Este versículo também diz que Cristo fez dos eleitos o quê? Sacerdotes. Olha, no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles eram aquelas pessoas que tinham acesso à presença de Deus, diferente do resto do povo. Não eram todos que podiam se colocar na presença de Deus diretamente. Só os sacerdotes podiam fazer isso. No entanto, o crente hoje, pela fé em Jesus, tem acesso direto ao Pai. E no céu, por termos esse acesso liberado, não só com respeito ao Pai, mas com respeito também às outras pessoas da Trindade, nós veremos a Cristo pessoalmente, como Ele é, como Ele se tornou após a ressurreição, e estaremos para sempre ao seu lado. Professor, tem alguma base bíblica para isso? Sim. 1 de João, capítulo 3, versículo 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Quando Cristo voltar e todos os crentes estiverem com novos corpos, nós o veremos e também perceberemos a nossa semelhança em relação a ele. Assim como Cristo recebeu um corpo novo, sem pecado, sem mácula, nós também estaremos diante dele com novos corpos, não mais sujeitos ao pecado e aos efeitos do pecado. Versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Preste atenção.
O apóstolo João agora está dizendo que viu e ouviu uma proclamação feita por milhões de anjos, inclusive, é claro, daqueles que fazem parte da maior hierarquia. Quais são esses? Ora, os anjos chamados de 4 seres viventes, aqueles anjos que estão ali mais próximo do trono de Deus Pai. Mas o que foi que esse tanto de anjo disse? Versículo 12. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Todos aqui estão proclamando diante de João que o Cordeiro que foi morto, ele é digno de receber 7 coisas. 7. E esse número 7 não é à toa. Como eu tenho dito aqui nesses estudos, o 7 simboliza algo completo, algo perfeito, simboliza totalidade. Então, quando cita 7 elementos, a primeira ideia é a seguinte: ele é digno de tudo. É digno de tudo. Agora vamos analisar cada um desses elementos dos quais ele é digno de receber. Poder. Poder, normalmente, é um sinônimo de força, embora a força esteja mais relacionada à capacidade que Deus dá a alguém para enfrentar ou derrotar algo, entende? Força estaria mais relacionado a capacidade para enfrentar e derrotar qualquer coisa. Poder, por sua vez, seria a capacidade para fazer qualquer coisa. Compreende a diferença? Poder seria a capacidade para fazer qualquer coisa, não se restringindo ao enfrentamento, à derrota de um inimigo ou de um problema. Então, repetindo, força é a capacidade para enfrentar ou derrotar qualquer um. Poder é a capacidade para fazer qualquer coisa. E aí, no caso, poder englobaria força. A ideia aqui é que quando o Cordeiro tomou o livro das mãos de Deus Pai, nesse momento foi dado a ele o poder de comandar tudo, de fazer tudo para conduzir a história para a redenção. É ele, é Jesus e não Deus Pai quem vai reinar agora nesse interesse. Então, quando você estiver conversando com alguém sobre a redenção dos eleitos, a restauração deles, tenha por certo que é o Filho quem está conduzindo, quem está comandando, quem está gerenciando tudo para resolver esse assunto. Não é Deus Pai, não é o Espírito Santo, é Cristo. Quando ele fala, Jesus, lá no final de Mateus, toda autoridade me foi dada, essa autoridade não lhe foi dada à toa. É justamente para que ele governe visando ao interesse da Trindade, no que diz respeito à nossa salvação. Continuando, o Cordeiro, Jesus, ao tomar o livro, ele também ganhou o direito de receber toda a riqueza espiritual necessária para levar a cabo sua missão. Não é isso que o versículo diz? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza. Veja só, e riqueza. Então, Jesus também recebeu toda a riqueza espiritual necessária para levar a cabo sua missão. Professor, não poderia ser aqui riqueza material, não? E de que vale riqueza material com respeito às coisas espirituais? Não faz sentido. Aqui, com certeza, uma referência à riqueza espiritual. Riqueza tem a ver com coisas valiosas, certo? No mundo, a riqueza é representada por bens materiais, por exemplo, imóveis, joias, dinheiro. Já no céu é diferente. É rico lá no céu todo aquele que busca intimidade com Deus, todo aquele que faz a vontade de Deus, que tem uma consciência do que realmente importa do ponto de vista de Deus, não do ponto de vista humano. São pessoas que valorizam o que realmente tem valor. Essas coisas todas é que caracterizam a riqueza espiritual. Por que eu disse isso? Porque o Cordeiro, Jesus, ele terá consigo toda a riqueza necessária para prosseguir com sua missão, a intimidade com o Pai, o compromisso com a vontade do Pai, a consciência do que deve ser feito, do que deve realmente ser valorizado. E isso tudo vai ajudar o Cordeiro a conduzir a história
para a consumação. Porque Jesus é espiritualmente rico, ele também é capaz de dirigir tudo. Prosseguindo, ao tomar o livro, o cordeiro também recebeu toda a sabedoria necessária para cumprir sua missão. Professor, o que é a sabedoria mesmo? Sabedoria é usar o conhecimento que você tem da melhor forma possível. Há inclusive pessoas que têm pouco conhecimento, mas elas sabem usar muito bem esse pouco conhecimento que elas têm. Não é verdade? E por isso são chamadas de pessoas sábias. Agora imagine o Cordeiro, Jesus, aquele que sabe todas as coisas, usando esse conhecimento infinito da melhor forma possível. Imagine. Já vimos o que é força, que é algo normalmente utilizado no enfrentamento de problemas ou adversários, mas eu quero destacar o seguinte, com respeito à força. O cordeiro tem toda a força necessária para subjugar as dificuldades e os inimigos que surgirem diante dele no seu projeto de consumar todas as coisas. Para terminar, justamente porque Jesus recebeu o poder, a riqueza, a sabedoria e a força para realizar sua missão, ele é digno de receber o quê? A honra, a glória e o louvor. Mas, professor, qual é a distinção entre essas coisas? Eu costumo confundi-las. Qual é a diferença entre honra, glória e louvor? Eu já falei aqui nos nossos estudos que a honra, ela tem a ver muito com respeito. E o respeito, por sua vez, ele se manifesta na obediência, não é isso? Quando uma pessoa honra a Deus, subentende-se que ela respeita a Deus. E se ela respeita a Deus, ela vai procurar obedecer-lhe. Isso é o natural. A glória, como eu também já falei, é o reconhecimento de mérito por alguma coisa. Quando nós reconhecemos que alguém tem um mérito por algo, o que fazemos? Damos glória a essa pessoa. Visto que Jesus é apontado como o digno, o qualificado para abrir o livro e abrir os selos, então toda a glória, todo o reconhecimento de mérito deve ser direcionado para quem? Para ele, para ele. E o louvor? Louvor, essa palavra louvor, ela pode ser resumida em elogios de forma geral. Louvor pode se manifestar também por meio de cânticos, atitudes que agradem a Deus. É algo muito extenso, muito extenso. O termo tem vários significados. Por que, professor, que é assim? Porque, na verdade, há muitas maneiras de louvar a Deus. Mas o importante é que todas essas maneiras buscam agradá-lo. Então você pode louvar a Deus por meio de suas atitudes, quando você faz elogios a Ele, quando você canta para Ele. Há muitas maneiras de louvar a Deus. Então aqui, repito, o Cordeiro, por ter recebido o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, ele é digno também de receber a honra, a glória e o louvor. Continuaremos o nosso estudo na próxima aula.